Oi, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Química para Vestibulando, e o assunto do vídeo de hoje vai ser a resolução da questão 27 do concurso Petrobras 2017 para o cargo técnico de operação júnior. Então, o enunciado da questão 27 diz assim: considere as seguintes equações químicas de oxirredução balanceadas a seguir. Então, a gente tem 3 equações e ele pede, em cada uma das equações, o agente oxidante. Então, primeiro a gente tem que calcular o NOx de cada elemento, de cada composto dessas equações químicas, para depois a gente ver quem que reduziu e quem que oxidou. Lembrando que agente oxidante é aquele que reduz o seu NOx, tá? Então, primeiro, o oxigênio, na maioria dos compostos, ele tem o NOx -2. E esses compostos são eletricamente neutros. Isso significa que o número de carga negativa tem que ser igual ao número de carga total de carga positiva. Então, aqui é o NOx de apenas um oxigênio. Só que eu tenho 3 oxigênios nesse óxido. Então, -2 vezes 3 vai dar -6. -6, então, que é o total de carga negativa. Então, o total de carga positiva tem que ser mais 6. Só que eu tenho 2 átomos de ferro. Então, eu tenho que dividir por 2 para descobrir o NOx de um átomo de ferro, que é mais 3. Porque 6 dividido por 2 é mais 3. Então, o NOx do oxigênio continua sendo -2. E do carbono, então tem que ser mais 2. Por quê? Mais 2 com -2 é igual a 0. Agora, no átomo de ferro, ele sozinho, o NOx dele é 0, porque ele é uma substância simples. E o NOx de uma substância simples é igual a 0. Agora aqui, o NOx do oxigênio é -2, então -2 vezes 2 vai ser -4, que é o total de carga negativa. Então, o total de carga positiva tem que ser mais 4. Como eu tenho apenas um carbono no CO2, então o NOx de um átomo de carbono é mais 4. Vamos para a equação de baixo. Então aqui o potássio é uma substância simples. Então, se ele é uma substância simples, o NOx dele é 0. Agora, o oxigênio na água, o NOx é -2. Só que eu tenho apenas um oxigênio. Então, -2 vezes 1 vai continuar sendo -2. O total de carga negativa na água é -2. O total de carga positiva tem que ser mais 2 para poder dar 0. Só que eu tenho 2 hidrogênios, então tem que dividir para descobrir a carga de um oxigênio. Então, mais 2 dividido por 2 é igual a mais 1. Então, essa é a carga, mais 1 é a carga do hidrogênio na água. Então, aqui é uma base, então o potássio é da família 1A da tabela periódica. Então, a carga dele é mais 1. E o OH, a carga é -1. O hidrogênio é uma substância simples, então a carga dele vai ser, ou o NOx vai ser 0. Agora, na terceira equação, como o sódio é da família 1A, então o NOx dele é mais 1. Então, como é 1 para 1, então, automaticamente, o NOx do BR tem que ser -1 para poder dar 0. Cl2 é uma substância simples, então o NOx é 0. NaCl, então, como a gente já viu, o NOx do sódio é mais 1, porque ele pertence à família 1A da tabela periódica. E o NOx do Cl tem que ser -1, porque tem que zerar. E Br2, como é uma substância simples, o NOx é igual a 0. Como a gente vai achar o agente oxidante? Lembrando que agente oxidante vai ser a espécie química que vai reduzir o seu NOx. Então, vamos comparar aqui. O ferro, o NOx dele é mais 3. Nesse caso aqui, ó, mais 3 ele foi para 0. Então, ele diminuiu o seu NOx, ou seja, ele reduziu. Se ele reduziu, então F2O3 vai ser o agente oxidante. Já achamos o agente oxidante da primeira equação. Agora, da segunda equação, o potássio é 0. Nesse caso aqui da base, é mais 1. Então, o potássio aumentou o seu NOx
então ele oxidou. Agora o hidrogênio na água, vamos comparar ele com o H2. Então aqui ele está mais 1 e aqui ele está 0, então ele reduziu o NOx. Isso significa que se ele reduziu, ele é o agente oxidante. Então a água, na segunda equação, vai ser o agente oxidante. Agora na terceira equação, o sódio tá mais 1, o NOx, no NaBr, e aqui ele vai estar o quê? Mais 1, então ele não mudou nada, né? Agora o Br, ele tá menos 1 e aqui ele zerou. Então menos 1 para 0, ele aumentou o NOx. Se ele aumentou, isso significa que ele oxidou. Então, não é o bromo, né? Agora o Cl, Cl2 aqui, ele tá 0 e aqui ele tá menos 1. Então, ele diminuiu o NOx, ou seja, ele reduziu. Se ele reduziu, então ele é o agente oxidante. Então, na terceira equação, o Cl2 é o agente oxidante. Então, voltando lá nas opções que a gente tem na questão 27, a equação 1 é o F2O3, a equação 2, o agente oxidante, é a água, H2O, e na terceira equação, o agente oxidante é o Cl2. Então, a opção correta é a letra D.